Boa noite a todos, bem-vindos. Estamos aqui para o primeiro workshop de Vitoriana, né, aqui nessa fase preparatória de um curso em Milagres, do quarto encontro global de um curso em Milagres aqui no Brasil, que será nos dias 28 e 29 de setembro. E nessa etapa de workshop, então, é a oportunidade que nós temos de ir já conhecendo a todos que participarão, né? Então, hoje aqui estamos com Vitoriana, hoje vamos conhecê-los mais. Eles também trouxeram um tema que eles vão desenvolver no segundo workshop, né? E eu vou apresentar aqui Vitoriana, bem-vindos. Eles são professores de Deus, alunos na Coexiste, fundadores da ECCA, ECA, Escola de Consciência Criativa Artistas e Escritores. Desde 2018, Vitor e Ana dedicam-se ao autoconhecimento e à espiritualidade, após períodos de profundo questionamento existencial que os levaram a um fluxo de acontecimentos que trouxe-se ao encontro em 2022. Conheceram-se na Coexiste, escola de não dualismo que tem a mentalidade crística como referência e um curso em milagres como material didático. E propõe-se a trazer os ensinamentos do curso para a prática utilizando os relacionamentos como principal ferramenta, fomentando um ambiente de partilha e apoio entre os alunos na prática do relacionamento santo e formando consultores existenciais. Vitoriana também são os idealizadores e os mentores da Escola de Consciência Criativa, cuja missão é ser um espaço de facilitação, de livre expressão e de relacionamento para o acesso e a sustentação de uma postura criativa e inspirada, aliada à consciência espiritual por meio de atividades práticas. Hoje, Vitoriana moram juntos em São Paulo com mais 7 pessoas, em uma casa que reúne terapeutas e artistas, todos estudantes e praticantes de um curso em milagres, e que recebe eventos de cura voltados para o contato com a nossa existência. Então, bem-vindos, Vitor e Ana. Passo a palavra aqui para vocês. Ai, gente, que delícia Foi ouvir isso, bom. né? Nossa, eu fiquei muito emocionada. Ai, que gostoso. Legal, que legal. Então, bom, a gente vai contar um pouco sobre a gente, assim, eu acho que... Eu não sei, eu acho que contar sobre a nossa trajetória não é uma coisa que eu exatamente conto, assim, não é uma coisa que vamos contar sobre a nossa trajetória. Até mesmo entre a gente já conversou sobre isso algumas vezes, mas não é bem um... Não sei, acaba que nas nossas interações, nos encontros que a gente tem... Ah, conta, muito bom. Acaba que nas nossas interações acaba não surgindo isso, assim, a gente se encontra com alguém e a gente considera aquela pessoa sempre daquele ponto para frente, nunca o que foi que levou exatamente aquela pessoa chegar onde ela tá. E às vezes é legal considerar isso também, né? Cada um de vocês tem uma história, tem um contexto, tem coisas que aconteceram na vida de cada um para vocês chegarem até aqui, para vocês estarem aqui, né? Nesse momento, junto com a gente. Então, coisas acontecem nesse processo. Ai, sim, gente, é muito emocionante. E enquanto a Mica tava lendo, eu fiquei sentindo muita gratidão mesmo. Gente, eu sou muito emocionada. O que que acontece, né? Porque é porque a gente sabe que tem momentos de escolha, né? E, e a gente, a partir da nossa história, a gente entende um pouquinho quais foram as escolhas de vocês, de estar aqui, de estar. Acho que mais até do que estudando um curso de milagres, porque os caminhos são diversos, né? E tá todo mundo nesse mesmo processo, né? Mas a escolha consciente por, por compreender de verdade, né? O que que é esse mundo, o que que são essas imagens que se apresentam diante da gente, qual é o papel dos sentidos nesse processo, né? E o que é a vida, o que é Deus, existe, não existe, é um cara barbudo que fica sentado num trono no céu, né? A gente tem umas ideias muito malucas que tem diante delas, tem essa vontade muito genuína de entender, assim.
E cada pessoa que passou pelo caminho de vocês fez parte disso, assim, então é uma honra muito grande, né? Parece que é só uma escolha de estar aqui no workshop na terça-feira, com pessoas que se interessam pelo mesmo assunto, mas eu sinto que é muito mais do que isso, assim. Então, muito obrigada, gente. Não tem como contar nessa história e não agradecer vocês, porque vocês já fazem parte disso. Sim, totalmente. Olha a Caterine, olha a cara Olha dela. a cara deste Gente. anjinho, gente. Caterine deu 2 workshops maravilhosos com o companheiro dela, com o Zé. E vai estar com a gente também dia 28 e 29. Delícia. E aí, E vamos aí, vamos falar? contar? Bora, você foi Vamos. escolhido. Eu acho que aconteceu duas coisas muito parecidas na nossa história, tanto na minha história quanto na história da Ana, nesse processo, que é, a gente passou por um processo meio trash, assim, meio tudo muito ruim, até a gente ter uma experiência que virou uma chave na nossa cabeça e só transformou as coisas, assim. Parece que entrou uma outra coisa na equação, assim. Nossa, gente, por onde eu começo essa história? Eu nasci no dia 1º de outubro de 1999. Sim, eu era uma criança bem estranha, assim, tipo, Claramente, naturalmente, como quem claramente. não se identifica com nada. Mas eu acho que teve um ponto muito importante da minha jornada, assim, do meu processo que aconteceu, um pouco antes de outubro é o melhor mês. Olha só, eu senti um pouco enviesado esse comentário aí. E eu acho que eu consigo identificar, eu acho que cada um consegue identificar, à medida que olha para a sua história, assim, que houve momentos chave, momentos que mudaram coisas na mente de vocês, né? Momentos que você consegue identificar que aconteceu alguma coisa ali que mudou totalmente tudo o que ia acontecer depois daquilo. Uhum. E o meu momento aconteceu. Nossa, eu não lembro o que eu estava fazendo da minha vida, assim, mas era. Ah, não sei. Eu era bem mais novo do que agora e tal, tipo. E eu tava trabalhando e tava com problemas com a minha mãe na época. Nossa, minha mãe é uma pessoa que reclama muito. Eu não sei se a mãe de vocês reclama bastante, mas a minha reclamava bastante. Não sei se vocês conhecem pessoas que Vocês reclamam. conhecem isso, gente? Eu não sei, na minha experiência eu vi um pouco isso. E para mim era uma. Ah, eu trabalhava e tal, e ok, mas a convivência que eu tinha com a minha mãe era uma coisa bem. Nossa, me incomodava muito, assim, eu me sentia. Nossa, era muito ruim a convivência com ela mesmo, assim. E, enfim, eu ficava nesse contexto durante bastante tempo, né? O que que eu vou fazer? Eu moro lá, eu convivo com essa pessoa, não tem muita escolha, não tem muito o que fazer da minha vida, a não ser mudar de casa, que era a única alternativa que eu poderia imaginar naquela época. E a minha mãe é uma pessoa maravilhosa, só que ela reclama de tudo e ela quer que você reclame junto com ela e tem uma atmosfera de reclamação muito grande. E aí, pasmem, eu acho que eu estava indo para o trabalho na época, pegando o ônibus, indo para o trabalho, e eu assisti um vídeo assim, eu não sei o que aconteceu, gente, mas foi um vídeo, eu não sei, eu tava um pouco nesse ritmo de, nossa, meu Deus, reclamo pra caraca, será que não tem nada assim? Que eu, né, tipo, tava começando a questionar isso. E esse vídeo era um vídeo assim de alguém que estava propondo um exercício, que inclusive é um exercício muito bom para qualquer um fazer. E eu aceitei muito fazer aquele exercício, que foi um exercício de, olha, você vai passar um dia inteiro, eu, não minha mãe, inclusive, porque foi eu que ouvi. Você vai passar um dia inteiro sem reclamar de nada. Gente, cara, Ixi. eu aceitei fazer aquele exercício e quando eu interagi com a minha mãe, eu vi que, ó, que não tinha nada assim, ó. Tinha zero reclamação. Foi uma coisa tão bizarra que aconteceu. Eu consegui ver ela se expressando.
E foi muito curioso fazer esse exercício, porque eu comecei a entender os processos que aconteceram na minha mente, assim, eu comecei a pegar. Era muito exercício que eu precisava ficar lembrando muito, tipo assim, ó, não reclama, não reclama. Deixa eu ler aqui. Foi um instante santo, você viu que existe outro jeito. Sim, cara, sim. E foi uma coisa muito surreal pra mim. Foi tipo, cara, eu só li um texto X. E era uma coisa de um coach, não Era era? uma coisa de coach na época, os coaches estavam muito Bombando, né? isso. E foi uma coisa muito surreal, assim, essa experiência de eu só mudei, parece que só trocou alguma coisa na minha mente e que eu vi uma outra coisa completamente diferente sobre uma pessoa. E eu vi outra pessoa no lugar da mesma pessoa. E foi uma coisa que, meu Deus, dali foi quando eu comecei a me interessar mais por esses assuntos, comecei a me interessar mais muito por percepção na época, por estudar como que a percepção funcionava, e aí a gente entra num portal assim, segue o coelho branco para não sei aonde, e você vê que não existe nada com nada, e você vê que tudo é uma loucura. Enfim, e aí meio que começou o meu processo a partir daí. Eu acho que você pode contar o seu, e a gente vai meio que contando, assim. Tá, pode ser. Pra daí não ficar só Porque aí vai ficar finalizando um mais vai do ficar outro. um monólogo, né? Isso. Então, gente, eu também fui uma criança estranha. É, Eu acho que ninguém aqui foi muito normal, eu assim. acho que, Sei. que já se movia pelo mundo. Na verdade, onde é que tá essa estranheza, né? Tipo, pois então. É, e eu era uma criança muito sensível, e muito amorosa. Em muitos momentos eu expressava esse carinho, principalmente no contexto da minha família, e eu só ficava assistindo minha família não sabendo lidar com aquilo, assim, sabe? Meus pais, principalmente. E, ó, minha irmã tá aí, ela não pode, não vai me deixar mentir. E eu acho que quando enfim, a gente tem esses momentos, como o Vitor falou, de que a gente percebe que teve uma virada de chave, né? Eu acho que foram diversos, acho que com certeza esse não foi o seu primeiro, né? Mas fica muito marcante, Uhum. porque Sim. você vê claramente que aquilo desencadeou várias outras coisas, né? E quanto mais consciente é, né? Mais decisões conscientes aquilo gera, né? Mas eu me lembro muito que a minha família é católica, mas nunca foi muito praticante. Mas eu fiz catequese. Eu tinha uns 8 a 10 anos, assim. E eu me lembro muito de ir na igreja, e era a igreja do bairro, assim, sabe? E de ver a imagem de Jesus na cruz e olhar para as pessoas em volta e ficar assim, gente, ninguém vai falar nada que tem este homem na cruz e é uma imagem de muito sofrimento. Eu achava aquilo muito louco, gente. Tipo, Quantos anos você tinha? nessa vida, eu tinha uns 8, 10 anos. E eu tinha uma certeza no meu coração de que. Eu nunca tinha. Assim, né? A gente estava fazendo catequese, eu estava lendo a Bíblia, e a gente sabe que a Bíblia tem muitos. Acho que a gente que estuda um curso em milagres fica muito claro no contato com a Bíblia aonde que estão os pitacos de outras pessoas, né? Que não foi inspirado por Jesus, né? Então, mesmo nesse contato, eu ficava muito confusa, né? Porque se falava muito de vingança e de raiva da raiva de Deus e de punição, e eu ficava, gente, não tô entendendo nada. Mas diante daquela imagem na igreja, eu via Jesus crucificado e eu não. Era quase como se eu não reconhecesse Jesus naquela imagem, né? Tinha um reconhecimento de que ele não veio para cá para representar isso, né? E, enfim, a vida seguiu, não é mesmo? E aí eu fui seguindo a cartilha do mundo, que é você estuda, né? E aí você cresce, faz vestibular, aí tem todo um rebuliço em volta da coisa do vestibular, porque eu tenho uma diferença de idade muito grande com os meus pais.
Minha mãe me teve com 42 anos, então tinha muito essa mentalidade de o que você vai escolher para fazer na vida é o que você vai fazer pelo resto da vida. E assim fui eu, né, me colocar diante dessa decisão. E eu fiz letras, português e inglês, e eu curti pra caramba o curso. Eu, inclusive, me formei com 800 horas de optativa e me formei em 6 anos num curso que tem 5 anos de duração, na verdade. E, e aí eu passei a trabalhar, e eu tava numa época que eu tava trabalhando muito. Eu trabalhava numa escola bilíngue e trabalhava numa escola de inglês e tava fazendo pós-graduação em educação infantil. Eu trabalhava muito com criança, então a minha grande alegria estava no meu relacionamento com as crianças, isso era muito claro para mim. E eu sentia que a coisa começava a desandar na hora de eu me relacionar com os pais e de assistir a relação dos pais com as crianças. Eu ficava vendo como é essa coisa de transferência do sistema de crenças, né? O quanto os pais projetam coisas nos filhos, né? E ao mesmo tempo eu estava lá com eles por muito tempo, né? Principalmente na escola bilíngue, e eles tinham 5 anos, né? 4, 5 anos, e a gente passava segunda a sexta-feira juntos, 5 horas por dia, né? E eu ficava assistindo as expressões muito genuínas deles, e tinha, né, os momentos de. É tudo muito transparente, né, na criança. Então, quando sente raiva, né? Quando sente tristeza, chora, né? Mas, acima de tudo, tinha muito carinho. Só que eu não. Eu ficava vendo as engrenagens do mundo girar e eu não conseguia ficar em paz com aquilo. E isso foi me deixando muito deprimida. E aí, em 2017, eu tive uma crise do pânico, eu nunca tinha tido. E eu, assim, zero autoconhecimento, eu nunca tinha ido no psicólogo, né? Nunca tinha parado para olhar para mim e para o que eu sentia, né? Tava sentindo muitas coisas, né? As coisas borbulhando e eu meio sem saber o que fazer com aquilo. E, e aí, em 2017, eu tive essa crise do pânico e eu larguei tudo, assim. Foi num domingo, na segunda-feira eu já não fui trabalhar e aí eu parei total, assim. E aí foi um período muito esquisito, porque eu me olhava no espelho e eu via uma tristeza que, assim como na imagem de Jesus, né, eu via aquela imagem de sofrimento e não reconhecia como sendo Jesus, eu me olhava no espelho e não me reconhecia naquela tristeza que eu estava expressando, né? É, gente, é muito louco. Esse momento eu não me lembro mesmo. Eu sei que teve um pedido, eu sei que teve muito a ver. Eu vejo mais como uma decisão, né? Eu fiquei 3 meses sem sair de casa, de cama, tomando medicação, indo no psiquiatra, sabe? Assim, eu senti, era tudo muito estranho pra mim. Eu não tinha um lugar de quase que inconformidade, assim, sabe, com isso. E, e aí chegou pra mim, sei lá como, pelo Facebook, eu acho, um evento de meditação, de Theta Healing, que, pra quem não conhece, é uma terapia holística, né? E eu só peguei minha bicicletinha e fui. E, e foi muito próximo, assim, né? Eu decidi parar de tomar todas as medicações que eu estava tomando, por mais que, enfim, eu tinha um tratamento a cumprir, né? E não recomendo que ninguém que esteja tomando remédio faça isso, mas eu larguei tudo. Eu falei, chega, isso aqui é o inferno e eu não quero mais. E quando eu fui nessa meditação, eu fiquei muito emocionada, assim, foi um contato muito, era um contato com uma coisa que eu reconhecia muito mais como sendo minha do que talvez em qualquer outro momento da minha vida, assim, com esse nível de clareza. E eu nem sabia o que que era Teta Healing, gente. Eu tô assim, ó, foi completamente orientada, né? Tipo, só empurrei o corpinho em cima da bicicleta e fui. E aí eu terminei a noite me inscrevendo no curso de Theta Healing e é muito emocionante mesmo lembrar disso. Eu tenho uma gratidão gigantesca por eu conheci muita gente
E eu acho que ali começou um período de me relacionar, de me abrir para o relacionamento que trouxe muitas das pessoas que estão aqui, inclusive. Logo depois eu conheci a Natália, que tá ali. Fechou a câmera bem agora, né? Logo depois, assim. E eu conheci quando eu fui fazer a formação de Teta Healing, eu conheci a Camila, que é uma das pessoas que hoje em dia mora com a gente. E foi através da Camila que eu fiquei sabendo do curso Milagres, mas agora eu vou deixar você contar mais um capítulo para as cenas dos próximos capítulos. Nossa, é longa essa história, né, gente? Eu tô olhando o relógio, já passou quase 30 minutos, Ah, você é isso, é acredita? A porque é gente uma contou a primeira delícia. parte. Fica tranquilos, o tempo é de vocês aí. A gente está ouvindo aqui com toda atenção. Deixa eu lembrar onde é que eu tava. Eu fiz aquele exercício Isso, do. do coach. É que você foi a meditação que você fez e ficou, meu Deus do céu, tem uma outra coisa aqui. Uhum. E eu fiz esse exercício, assim. Ah, que legal. E, cara, e aí depois que eu fiz esse exercício, é, de não reclamar por um dia, assim, eu não sei, eu comecei a abrir minha mente uma possibilidade que não tinha, assim. E aí que eu comecei a me interessar muito por coisas de espiritualidade. Na época, lei da atração estava muito em alta esse tema, e eu fui me interessar mais também por isso, fui estudar. Aí a gente vai começando a conhecer as coisas, né? A gente entra num negócio e começa a Ixi, estudar todo tipo de coisa. entrou no vórtex do autoconhecimento ali. Sim. Enfim, aí eu comecei a estudar e na época eu estava trabalhando nessa empresa. Bom, tinha toda essa. Rolou essa experiência com a minha mãe e tal, de eu ter feito exercício, de eu ter visto outra pessoa, ok. Beleza, seguiu a vida. Eu continuei trabalhando nessa empresa e começaram a acontecer muitos conflitos, assim, na empresa, assim. Eu acho que eles não tinham, eu não sei o que que aconteceu, ou eu só me liguei que começou a acontecer, não sei o que aconteceu. Mas começou a acontecer muito conflito e eu ficava numa. Que legal. Hum. Deixa eu, peraí, me sinto muito agraciada e abençoada por estes reencontros. Estou amando vocês falando. Ah, meu amorzinho. Legal. Você é uma fofa, cara. A Nath veio visitar a gente aqui um tempinho atrás, né? Conheceu todo mundo da casa. Sim, sim. E eu estava trabalhando nessa empresa e eu estava com uma questão, assim, de... Nossa, gente, é muito louco. Mas eu vou tentar explicar o que que era. Eu faço. Eu tenho formação em design, assim, então eu trabalho muito com projetos de visual, identidade visual, coisas nesse sentido. E na época, eu recebia uma missão do meu chefe de estruturar tudo da empresa, assim, basicamente. E ele confiava muito em mim, assim, ele via que eu tinha algum potencial, assim, e ele meio que colocou uma responsabilidade, assim, para eu assumir mesmo. Você tinha, tipo, 18 anos. Aí eu era mais, eu acho que eu tinha 17 anos, sei lá. Esse cara é meu, enfim. Prodígio! E aí ele me deu essa responsabilidade, só que ao mesmo tempo ele ficava me cobrando muito, assim, me cobrando muito para eu, sei lá, avançar no negócio e tal. E eu também, eu não sei, eu não entendi exatamente o que estava acontecendo, assim, o que que era, enfim. Só sei que chegou um dia que eu decidi fazer uma pergunta. Sabe aquele momento de perguntas maravilhosas que você pergunta para o universo e acontecem coisas muito loucas e você recebe uma resposta? Então, e eu perguntei assim, porque eu estava estudando percepção, estava estudando muito percepção, e eu tinha me ligado muito o quanto a percepção afeta o comportamento das pessoas. E ao mesmo tempo eu trabalhava com design, com projetos. Então, eu fiz um link na minha mente de, nossa, eu trabalho com uma coisa que está muito ligada com como as pessoas percebem tudo. Então, então eu consigo fazer alguma coisa de um jeito que a pessoa perceba e tenha o máximo benefício comportamental possível daquilo. Porque se a percepção muda o comportamento, logo tem que ter algum jeito de fazer com que o comportamento da pessoa seja bom, seja Bem feliz. normal. Pensamentos que pessoas de 17 anos têm a rodo, assim, né?
Com certeza. E aí eu fiquei com essa pergunta na minha cabeça, tipo assim, mano, não, se eu tô estudando um negócio, percepção, comportamento, como não sei o quê, então vamos entender como é que a gente produz o quê? Um sistema. Não, eu tava olhando muito para o sistema da empresa, mas a pergunta foi assim, ó, como que eu construo um sistema perfeito, assim, ó? Um sistema perfeito, perfeito, assim, que não tenha brecha, que não dê conflito, que não aconteça equívocos, sei lá, que não aconteça nenhum problema mesmo. Nossa, eu fiquei com essa pergunta na minha mente, foi bem na época que eu conheci a Coexiste, assim, eu conheci, tipo, uma semana depois de ter vindo essa pergunta na minha mente, e na época, inclusive eles têm uma série de palestras gratuitas no YouTube, e eu assisti uma dessas palestras que, que falava sobre um assunto, e foi por esse link que eu conheci o Curso em Milagres, né, através deles, da Coexiste. E era uma palestra. Eu entendi tanta coisa naquela palestra. Foi uma palestra que falava sobre mudar. O que te impede de mudar? E pasmem, a palestra, ela termina basicamente, ó. Aí eles falam várias coisas e tal. Mas a palestra termina, tipo, eu iniciei a palestra, né, com a pergunta, ó, mudar o que te impede. Tenho interesse em saber o que me impede de fazer um negócio. E aí, gente, a palestra termina assim, ó. O que te impede de mudar é você acreditar que você é um ser humano. E aí, meu amigo, eu entendi muita coisa. E aí, nossa senhora, aí eu conheci o Curso em Milagres, eu comecei a fazer os exercícios, eu comecei a entender muito sobre esse processo de desidentificação, assim. Bom, enfim, aí foi, Aí basicamente. aqui estamos nós. E aqui estamos nós. E aí você estava no Rio de Janeiro e aí você veio para São Paulo. Sim, nessa época eu estava morando no Rio ainda. Nossa, aconteceu muita coisa nesse período, coisas assim muito sincrônicas, inclusive, que são coisas bizarras que acontecem com o processo, assim, até mesmo, por exemplo, na época que aconteceu isso tudo, de eu ter entrado em contato com isso e ter visto muitas coisas, cara, demorou, tipo assim, 2 semanas e eu comecei a entender muita coisa e eu senti muita vontade no meu coração de sair daquele trabalho, assim. Nossa, eu acho que eu não. Cara, eu acho que eu não vou ficar mais aqui mesmo. E foi totalmente contraintuitivo no sentido de que eu tinha minhas contas para pagar, eu tinha meus boletos, tava fazendo faculdade na época, então assim, tinha muitos elementos que diziam que aquela não era uma decisão muito boa, não era uma decisão para eu tomar, né? Coisas racionais assim. E mesmo assim eu senti que, velho, não é para eu ficar aqui mesmo, assim, foi muito uma voz na minha cabeça, assim, foi muito estranho, muito diferente, né, para mim na época. E aí aconteceu que foi bizarro, gente. Eu tava com essa preocupação financeira na minha cabeça, tipo assim, como eu vou pagar as próximas contas? E assim, eu tive a reunião, eu tive, né, a reunião com o meu chefe para eu me demitir, para eu sair da empresa. Gente, no instante em que finalizou a reunião, uma pessoa me ligou para fechar um projeto, assim, ó, um segundo depois. E toda aquela preocupação que eu tinha, meu Deus, eu vou pagar a minha conta mesmo, não vou. Assim, ó, Uf. imediatamente sumiu da minha cabeça. Eu tive uma certeza que, nossa, tá, eu acho que eu vou seguir essa voz. Essa voz é boa mesmo para eu fazer as coisas. Enfim, você quer continuar a sua história, né? Sim. É, Então, fui na meditação, fiz o curso de Theta Healing, e aí eu abri a caixa de Pandora dos cursos de autoconhecimento, fiz muita coisa. E na época a gente estava morando na chácara dos pais do Amadeus, meu companheiro, que alguns de vocês viram aqui no começo da chamada. E os pais dele se conheceram no centro espírita. E eles, então, autoconhecimento fazia parte dos dias deles e eles faziam yoga quando eram crianças, assim, ó, outra cultura familiar, digamos assim. E nessa chácara tinha uma casa que não estava sendo usada, era uma casa onde eles faziam eventos da família, festas e tal.
E aí, inclusive, os pais do Ama estudaram o curso em Milagres. Quando que foi, meu? Acho que década de 80, 90, é. Mas a gente nem sabia, a gente foi saber muito depois, quando a gente entrou em contato com o curso, eles tinham lá, eles tinham o livro, e aí, enfim, estavam os nomes deles no. Tem até a data, né? Escrito. Norma e Dickler, e aí todas as páginas têm grifos deles, então isso fez muito parte do relacionamento deles. Ai, muita gratidão. E, e aí a mãe do Ama chegou para mim e falou: Então, Ana, tem muita gente que me procura para fazer eventos de autoconhecimento, enfim, aqui na chácara, só que eu não tenho tempo, porque ela era terapeuta e ela atendia muitas pessoas, ela é um dos nomes de referência da programação neurolinguística aqui no Brasil. Então ela tinha muito, dava muito curso, enfim, viajava muito, né, na época. E aí ela me fez essa proposta, né, quando ela viu que eu estava me interessando, né, por isso. Ora, por que não, né? E aí eu comecei a ser host desses eventos nesse espaço lá na chácara, o que já era muito surreal, porque era uma chácara, a gente morava em Curitiba, né? E era uma chácara enorme, a tipo 15 minutos do centro, né? Então, gente, era um portal, assim, as pessoas chegavam, e eu acho que só de estar lá já era um ambiente muito curativo, né? Já carregava toda essa história do relacionamento dos pais do Ama e, enfim, as pessoas já ficavam meio aleluiadas só de, só de estarem lá, né? E, e as coisas começaram. A Nath caiu de paraquedas num desses eventos, foi assim que a gente se conheceu. E eu comecei a conhecer muita gente que eu tenho contato até hoje, como a Nath, né, que foi, ou que foi dar cursos, né, experiências, né, conduzir experiências lá na chácara, ou que participou, né, muito relacionamento, assim, foi uma época muito feliz, assim, de testemunhar muitas coisas bonitas mesmo acontecendo desse encontro das pessoas, né, e dessa decisão por expressar o que elas estavam é, sentindo, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas acho que tem a ver mais com expressão, mas que no mundo a gente entende como vulnerabilidade, né? Eu vi as pessoas muito precisando de ajuda mesmo, assim, sabe? E aí o que aconteceu, minha gente? Uma coisa chamada Covid-19. E aí eu tava começando a atender com o Theta Healing nessa época também. Como os cursos iam acontecendo ali na chácara e eu tava ali, eu acabava recebendo muito. Então eu tenho formação num monte de coisa, desde cristaloterapia até reiki, tudo, assim, que vocês puderem imaginar. E aí eu tava atendendo, né? E aí veio o Covid e, enfim, né, todos nós passamos por isso. A gente sabe que foi um momento de muita que balançou mesmo as estruturas, assim, né? Da forma como a gente estava levando os nossos dias antes, né, da pandemia e como foi esse período, né? E depois disso também, né? E foi um período que essa questão do isolamento mental mesmo ficou muito evidente, né? As pessoas sentiram muito. Acho que foi um grande convite para a gente entender que o relacionamento acontece em outro lugar, né? E que não tem nada a ver com corpos, né? E E aí, nesse período, eu e o Ama fomos morar num outro bairro. A gente queria ter a experiência de morar só nós dois e os nossos gatos. E a gente tava morando num sobradinho. Foi uma época muito legal também, porque a gente conheceu uma vizinha nossa que era estava muito envolvida com autoconhecimento também, que é uma grande amigona nossa até hoje. E foi um período muito importante pra gente também, que a gente fortaleceu demais, né, o nosso relacionamento. E nesse período, eu estava muito próxima da Camila, essa amiga que eu falei para vocês que mora aqui conosco. E ela me ajudava em muitos dos eventos. A Nath também chegou a me ajudar em alguns eventos lá na chácara, né? E aí ela tomou um chá de sumiço e ficou uns 3 meses assim sem me responder direito, uma pessoa com quem eu tava falando todos os dias.
E eu falei, gente, o que está acontecendo? Assim, só não entendendo o que estava rolando. E aí um dia ela falou pra mim, oi, Cauim! E um dia ela falou pra mim, eu tô estudando umas coisas que estão mexendo muito comigo, eu não tô conseguindo expressar ainda. Ela tava formulando tudo aquilo que estava acontecendo e eu não entendi nada, mas eu confiei, né? Amém. Na hora que ela se sentir pronta, ela vai vir falar, né? Não sem antes ter uns chiliques, né? No momento de Covid, a pessoa com quem eu mais conversava, com quem eu mais tinha contato, precisou desse momento, né? Eu fiquei meio assim, socorro! Mas foi a época que eu mais meditei na minha vida. Eu passava 2 horas e meia meditando por dia, então foi um momento de encontrar esse lugar de conforto dentro de mim, né? Oi, Anin. Boa noite, amor. E boa noite também, a gente não deu boa noite para um monte de gente. Shin, para Thaís Brum, Maria Alzira, Victor, ele tinha entrado antes, né? Carolzinha, Patrick. É, e, e aí enfim, nesse período, né, em que a Ká não estava falando comigo, eu cheguei pro Ama e, gente, esse foi o momento, assim, ó, dá muita emoção pensar isso, porque eu sei que esse lugar virou, esse momento virou uma senha para mim, virou uma referência de onde é que eu tô, sabe? E aí eu procuro esse lugar porque eu sei que naquele momento eu fiz um pedido muito sincero e eu fui plenamente atendida. Eu cheguei pro Ama e falei, Ama, eu quero zerar a vida, eu quero zerar meus problemas, zerar o que eu chamo de problemas na minha cabeça e viver em plena disponibilidade para ajudar os outros. Aí o pedido estava feito, né? E aí as coisas aconteceram muito rápido, gente, muito rápido. Logo depois a Camila voltou a falar comigo, e aí ela falou que ela tinha entrado em contato com o Curso em Milagres através da Coexiste. Na verdade, não foi um contato direto, foi através do Luan, que é outro amigo que mora aqui com a gente. Então, eles fizeram um curso de terapia multidimensional mais ou menos na mesma época em que eu fiz o curso de Theta Healing com ela. Acho que foi tipo coisa de um mês depois. E eles ficaram um tempão sem se falar, voltaram a se falar, e aí o Luan falou para ela da Coexiste, do Curso Milagres, passou essas palestras também que o Vitor comentou com vocês que estão lá no YouTube. Tô muito feliz que Cauã e Anin estão aqui para ouvirem, que são os fundadores da Coexiste, essas duas fofuras ali. E, e E aí tava feito, gente, tava feito tudo, assim, tudo já, a decisão tava ali, tudo começou a fluir de um jeito muito, muito gostoso, né? A gente veio para São Paulo para estar mais perto das pessoas que a gente conheceu através da Coexiste, né? Para treinar o relacionamento mesmo. E essa casa onde a gente está aqui, só tá aqui com essas pessoas por conta desse intuito. Então, eu tenho muita gratidão também pelo nosso relacionamento. E eu tenho. É isso, gente, mudou tudo. E agora eu entendo muitas coisas que eu não entendia, né, que começaram a acontecer nesse período. Coisas que eu ouvia ou coisas que eu tinha contato. Eu lembro na minha primeira cerimônia de ayahuasca em 2019. Eu tive uma visão e eu ouvi o Espírito Santo falando para mim que eu era o salvador do mundo. E aí eu voltei do transe e eu falei assim, querida, o mundo está ferrado, porque assim, eu sou o mundo. E aí, como a coexiste, eu entendi, né? Então, muitos momentos em que eu achava, nossa, que loucura isso que tá passando pela minha cabeça, o que que é essa voz que está sussurrando? É as vozes dentro da minha cabeça. Começou a ficar muito claro para mim quando era desse lugar, né? Quando era de um lugar inspirado. E eu continuo treinando muito isso hoje, né? Até hoje, vou treinar até, enfim, o fim da minha existência, eu acho. Da minha existência não, porque essa não tem fim, mas no meu trânsito por esse planeta, que é esse relacionamento com Jesus e com o Espírito Santo, né? Que é muito sobre o que a gente vai falar no nosso workshop também, mas eu vou deixar você terminar a sua fala também.
que é identificar quem é esse que está falando, ou quem é esse que está orientando, né, os nossos dias, né? E, e é isso, gente. Foi um momento de decisão muito clara e disso desencadeou absolutamente tudo, assim, né? De nível de abertura de consciência, de disposição para o relacionamento, de entender essas coisas. É quase como uma validação mesmo, né? Do que eu tinha vivido. Sabe assim, tipo, querido, você não está louca. Realmente, esse mundo aqui é um sonho, é isso mesmo. Com muita calma nessa hora. Jesus não é um símbolo de dor e sofrimento. Ele veio para ensinar o amor e você também. Bora lá, sabe? E aqui estamos nós. Sim, sim, sim. Que legal, que legal. Ahn, eu continuo um pouco a minha história, talvez? Não sei. Acho que a gente pode falar do momento do nosso encontro. A gente não falou sobre isso. Quem sabe a gente conta essa parte juntos. É, pode ser, porque eu me mudei para São Paulo para passar pandemia aqui, né? Tipo, Vou basicamente. me mudar para São Paulo para me relacionar. Pandemia. É, e foi muito essa proposta de treino de relacionamento mesmo, e de fazer o curso com outras pessoas para tornar o processo mais. Acelerar mesmo esse processo de relacionamento. Ajuda muito quando a gente compartilha com outras pessoas que também estão com essa mesma proposta que a gente adotou pra gente, né? E na época eu vim aqui para São Paulo e eu comecei a fazer tanto. Eu já tinha feito o Curso em Milagres uma vez, aí eu vim para cá para São Paulo. Foi quando eu comecei o curso da Coexiste na época, e aí eu fiz o Curso em Milagres mais uma vez. Você fez uma vez antes de entrar Isso. no Eu Coexiste. fiz uma vez antes, uma vez depois. E, e nesse processo. Ah, não sei, eu fiz o curso até um momento, depois eu parei, depois eu saí, e aí quando eu voltei na turma que a Ana estava fazendo. E aí foi aí que a gente se conheceu e a gente começou a se relacionar bem a partir daí, assim. Na época eu estava escrevendo muitos textos e você olhou os textos e falou, uau, que loucura é essa? Eu falava para ele, João Vitor, eu sinto que a gente tem que fazer uma coisa juntos. E é uma coisa a ver com escrita. Não sei o que que é. Sim, a gente se conheceu nesse contexto, assim, e é isso, assim, eu acho que, basicamente. Eu acho que é muito legal você contar dos outros projetos que você tinha, do que rolou com o Qual? Emerson, sabe? Nossa, cara, que loucura. Então, nessa história de começar a pedir orientação, sei lá, chegou uma época que eu comecei a. Ah, eu tenho algumas iniciativas, tinha iniciativas e projetos de coisas que eu queria fazer, assim, de trabalho, coisas da vida. Só que eu comecei a ficar muito próximo de um lugar de deixar de ficar usando o passado e as coisas que eu aprendi para avaliar qual vai ser a melhor decisão para eu tomar, né? Para eu seguir com alguma coisa. E aí, na época, eu nem sei como que isso aconteceu, na verdade, mas eu fiz uma consulta com um amigo nosso, que ele é radiestesista, né? Então, ele faz um trabalho muito legal de radiestesia e ele consegue ver muitas coisas, assim, muito recebendo orientação mesmo. Ele era nosso colega da nossa turma, Isso. inclusive. E aí, foi muito bizarro, assim, nesse trabalho de radiestesia, eu listei todos os projetos que eu tinha em mente, inclusive super recomendo vocês fazerem esse tipo de coisa. Eu listei todos os projetos que eu tinha em mente, eram tipo três, e um desses projetos era esse que eu tô com a Ana agora, que a gente tá tocando. E para cada elemento, para cada item, ele avalia uma coisa que é assim, o número de possibilidades de decisões que você poderia tomar que faria o projeto dar certo e faria o projeto dar errado. E ele avaliou lá o primeiro projeto, tinha um número lá, tipo, ó, tem 60 possibilidades X disso daqui não rolar, e tem 13 de rolar, ou tem 70 de rolar, ou 10 de não acontecer. Uhum. Muito assim, de decisões que você poderia tomar, considerando aquilo que poderia dar certo ou não. E ele traz esses números. E aí, no nosso, quando eu fui perguntar sobre o nosso projeto, aconteceu uma coisa muito bizarra. Aconteceu assim, ó.
as probabilidades de dar certo deu infinito, assim, ó. Deu o pêndulo. Eles usam um pêndulo para analisar, e o pêndulo ficou girando loucamente, assim. Foi uma coisa muito louca, parecia um ventilador. E quando, e quando ele foi analisar as possibilidades do projeto dar errado, possibilidades negativas, vieram só duas. Duas possibilidades desse projeto que a gente está topando agora dar errado. E aí, eu tinha listado três projetos, veja bem. Aí eu perguntei se essas duas possibilidades eram os outros dois projetos. E o pêndulo disse que sim, cara. Então, não tinha possibilidade negativa. A única possibilidade do projeto não dar certo era se eu escolhesse pelos outros Os outros dois. dois. Foi assim, ó. Foi uma Mais claro, coisa. impossível. Tipo, velho, tem uma coisa aí pra fazer e vambora nessa direção mesmo, que é isso aí. Gente, deixa eu só fazer uma pequena pausa para dar boa noite para Laís, que é uma grande amiga do meu coração, que tá aqui, amiga. Obrigada, meu amor. Ai, que bom te ver. Anjinho. Enfim, E aí, é isso. e é Acho que sobre isso. as nossas histórias até o momento que a gente encontrou é isso. Acho que a gente podia falar um pouquinho da escola e já passar para o nosso tema. Sim, sim. Esse projeto que a gente está agora, a gente meio que se juntou para trazer muito sobre esse conteúdo mesmo. A gente vê que todo esse conteúdo de existência e que é apresentado num curso em Milagres, de você ter contato com você realmente, ele resolve muitas coisas. Inclusive, a Mika comentou no começo desse encontro sobre como é para a gente se expressar. Como é para a gente se expressar e se expor para as pessoas, assim, tipo num evento, né? E é muito curioso porque estudando conteúdos relacionados à existência e tendo contato com a mentalidade de Jesus, isso vai trazendo decorrências que afetam muitas áreas da vida que inicialmente você não iria considerar tanto assim, né? A gente estava comentando que um curso em milagres não é tipo, não tem uma chamada assim, e faça um curso em milagres para você aprimorar a sua comunicação, ou o seu jeito de falar, ou a sua forma de se... Né? Não é essa a proposta direta da coisa, mas é um benefício que acontece quando você começa a se aproximar de você, vai gerando muito mais intimidade com a forma com que você se expressa, com que você se comporta, vai gerando muitos efeitos, assim. E aí, esse projeto, ele é um projeto de trazer... A gente tem muito uma proposta de... É uma proposta de desbloquear uma autoexpressão que as pessoas têm, uma expressividade mesmo, assim, que as pessoas têm. É um que talvez vocês reconheçam isso mais como um desejo de criar, um desejo inato pela criatividade, sabe? É muito fácil de identificar como uma vontade de você querer se expressar, de você se engajar com a sua expressão. É como se ainda tivesse uma brecha no sentido de, nossa, tem sempre uma ideia de eu posso me expressar mais, ou eu não estou engajado o suficiente com a minha expressão, assim. Então a gente busca muito atender a isso através das coisas que a gente tá fazendo, assim, e tá sendo um processo delicioso essa construção, tá surgindo muita coisa incrível das nossas conversas. E a gente está construindo agora uma mentoria individual que a gente está estruturando e está sendo um processo tão doido que, Gente, gente, a gente tentou sentar, assim, ó, bem bonitinhos, bem nerds. Vamos fazer uma metodologia? Passo um, passo dois. Tentamos, fizemos nossa tarefa de casa, fizemos. Só que a coisa começou a rolar entre nós dois. E acho que eu tenho muito contato com os meus sonhos, né? Então eu comecei a ter sonhos relativos à escola, e o João Vitor começou ter, a receber ferramentas, exercícios, né? Inspirados. E aí o que está acontecendo nessa fase de testes da mentoria que a gente está fazendo agora é a gente chegar como a gente chegou aqui hoje com vocês, que é tipo zero script, e é tipo, Espírito Santo, estamos aqui, unidos em seu nome, e deixar a coisa acontecer. E
olha, não tem nenhuma elaboração racional que a gente pudesse ter feito com o nível de efeito de transformação, com toda certeza, do que isso está fazendo por nós, né, e pelos mentorados, assim. É muito. É uma coisa que já ela no nascimento dela, né, ou na concepção Aham. dela, ela já vem do nosso relacionamento, ela vem da nossa Inclusive, vontade de se unir, né? inclusive a Cris estava lá quando tudo era mato. Ela fez parte disso também. Lá no primeiro, na época a gente estava facilitando um encontro, né, uma roda de conversa, e a Cris participava também. E o primeiro, né, eu lembro que o primeiro tema era sobre como que a gente faz esse negócio acontecer, né? E eu acho que a gente tem avançado bastante nisso, A assim. gente está conseguindo responder essa pergunta. Sim, sim, totalmente. E é uma experiência que é muito fácil de reconhecer que esse é o lugar que é desejável para todos, sabe? De viver no banco do passageiro e deixar quem sabe dirigir dirigir, nos orientar, né? Quem tem a visão do todo, né? E quem sabe o que é melhor pra gente, porque dentre os nossos pensamentos a gente acha que sabe o que é melhor, né? Aham. E só que tem um lugar que é totalmente acessível em que isso é feito por nós, né? A gente sente que tá só se colocando disponível mesmo. Ah, e a Sim. Sol mandou uma mensagem aqui. Ah, é fofinha. Ela falou que ela precisava sair. Ah, vamos falar sobre o nosso tema? Eu fiquei só com vontade de, antes, se alguém tinha alguma pergunta sobre a nossa história, o nosso processo, ou coisa assim. É, vocês estavam falando da escola, do projeto, se puderem colocar também os contatos, aproveitar e colocar os contatos de vocês aqui, né? Sim, E aí, vamos. enquanto as pessoas também se animam a perguntar, a interagir aqui com vocês Sim. também. Boa. Quem quiser pegar o contato, eu vou compartilhar rapidinho. É isso aqui, vocês conseguem encontrar tanto o meu perfil quanto o perfil da Ana e também o Instagram da escola, que já tem uns conteúdos bem legais por lá. Maravilha. E Gente, também no site lá do encontro também tem os contatos deles, né? Mas que isso. estão aqui, faço aqui para todo mundo anotar e lá acessar as páginas. Sim. Fala, né? Eu só ia falar que vai dar 8 horas agora e eu sei que Cauê e Anin vão precisar sair, porque eles vão dar aula agora. E eu só queria agradecer muito que eles vieram, amorzinhos. Ai, amor, imagina, é um prazer. O Cauê foi abrir outra aula lá, mas a gente vai ter que ir mesmo, depois eu quero saber mais. Tá bom? Sim, Legal. obrigada, amor. Viu? Tchau, Obrigada, viu? gente. Tchau. Obrigada Tchau, também. Mica. Tchau, Tchau, Jorge. tchau. Tchau. A ideia é que todos estão convidados, porque eles vão a fazer o workshop também aqui. Ah, sim, sim, sim. Dia, Ah, dia, sim, sim. Sim. dia 16, né? É? 16. Nosso workshop é dia 16, para quem Oh, sentir no coração de vir, tá bom? Não, acabou? não acabou, a gente que vai ter que sair. Mas eles vão continuar. Obrigada, Beijo, viu? Beijo. tchau. Eu acho que só dando uma introdução, eu acho que vai ser uma introdução bem rápida mesmo. Eu acho que a gente vai explorar. Isso, coloca o título. Ah, verdade. Peraí. Isso. Então, o título do nosso tema. O que que aconteceu? Eu parei para olhar para o tema do encontro global, né? Que é ensino que quero recordar. E eu fiquei um tempo assim olhando, tipo assim, deixa eu colocar Acho que se você mas clicar não tá ali. aparecendo meu mouse. Não aparece. Gente, por quê? Não sei. Acho que tinha que ter tipo duas telas. Enfim, aí surgiu esse tema do ensino que quero recordar e eu fiquei um tempo pensando, por quê? Por que que apareceu esse tema, né? Não sei se todos sabem, mas esse é o tema do Encontro Global esse ano, né? Ensino que quero recordar.
E eu fiquei um tempo, assim, olhando para isso, assim, e o que eu percebi, vou parar de compartilhar aqui. Ai, meu Deus. E o que eu percebi é uma coisa que é, quando a gente está aprendendo sobre um curso em milagres e aprendendo sobre qualquer coisa de autoconhecimento, a gente tem um padrão, uma tendência de pensar, é um padrão mesmo, é uma tendência meio que a piloto automático, configuração de fábrica, que é aprender como se as coisas fossem coisas. Como se conceitos como perdão, por exemplo, como se o perdão fosse uma coisa que Fosse um você. assunto, né? Isso. Como se fosse um assunto, como se fosse uma coisa que você faz. Então, quando, quando começa a rolar esses aprendizados relacionados com esse curso, tem essa tendência de ficar olhando para o conteúdo como se fossem assuntos, como se fossem coisas, como se você estivesse lendo um livro que fala sobre assuntos, e esses assuntos são externos a você. Tá bom? Dani, a Dani mora aqui com a gente também, Dardani. Fofinha. E a gente tem essa tendência, assim. E uma coisa que eu fui percebendo muito é o quanto a gente fica com esse padrão de ficar olhando para as coisas como sendo coisas, e a gente não se pergunta tanto de uma coisa que é quem é aquele que está ensinando, né? Por exemplo, né, o título do encontro é Ensino o que quero recordar. Porém, e aí com isso a mente vai para um lugar que é muito focada num aprendizado, como se o aprendizado fosse uma coisa do lado de fora, Uhum. né? Aprendizado de alguma coisa, de algum assunto. Só que quando vem isso, nossa, quem é aquele que está ensinando? A gente começa a retomar o foco para uma noção que a gente tem de identidade, uma noção que a gente tem de quem sou eu. E a pergunta deixa de ser sobre alguma coisa e passa a ser sobre uma escolha de qual é o lugar em que você escolhe que vai te representar. Isso sobre qualquer assunto. Então, deixa de ser uma dúvida sobre o perdão, sobre como perdoar, por exemplo, e passa a ser você assumir o perdão, por exemplo, como uma identidade e não como uma coisa. Isso torna essa vivência uma coisa muito mais próxima, muito mais prática. O perdão ele deixa de ser uma coisa que você faz. Parece que tem um você que é diferente do perdão, e esse você que é diferente do perdão vai fazer essa ação. Tipo, o perdão é uma ferramenta, aí você vai lá, tic, 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 pega a ferramenta e usa o perdão, né? Tipo, Não vai funcionar, sinto muito. Já tentamos fazer isso. É aquele famoso vamos perdoar quem me fez mal e, é. enfim, não dá certo, basicamente. Só não vai funcionar. Dá para insistir um pouco, mas não funciona. Só funciona quando você reconhece que o lugar em que o perdão está é no mesmo lugar onde está também a sua identidade. E aí você identifica que tudo que tem que ser perdoado é só uma falsa noção de identidade que você inventou e que você acredita que é você, e você fica se culpando e se punindo por isso. Então, todas as coisas a gente busca trazer muito para esse lugar de noção de identidade mesmo, de começar de retomar o foco, parar de focar tanto no que está do lado de fora e começar retornando o senso de identidade, onde está a minha identidade no meio disso tudo. E é sobre isso que a gente vai explorar no segundo workshop, que vai ser na sexta, às 7. Ai, que gostoso, meus coraçõezinhos. Maravilha. Então, quem ficou curioso, eles vão estar nessa semana mesmo, na sexta, né? Dia 9, agora sexta-feira, aprofundando esse tema, então. Vamos, participem também, né? Então, o tema, ensina o que quero recordar. Quem é aquele que ensina? Então, esperamos vocês lá nesse dia também, né? Nesse meio tempo, eu não sei se alguém mais se animou para conversar aqui com eles, interagir. Muito legal, né? Olha, eu vou falando aqui, acho que é a sensação aqui de todos, né? Eu amei conhecer a história de vocês, traz todas as nuances que a gente, como
em algum momento, né, antes de encontrar o curso, né, as questões, aquele desencaixe, que a gente sente, às vezes não sabe nem expressar, não sabe, não consegue entender o que está acontecendo, e a vida, né, desde esse lugar de muita honestidade, dessas perguntas profundas que vocês vieram e vieram as respostas, né? Vocês foram contando aí através da vida de vocês as coincidências, aí chegou um curso em milagres, chegaram as pessoas, né, os irmãos poderosos para curar, né, nos curar através desses relacionamentos que vocês propuseram viver e, e vivem, né, hoje dessa maneira, então trazendo a nossa vivência, esse nosso encontro com o curso e a vivência do dia a dia, né, decisões difíceis aí que vocês tomaram, né, também se posicionaram à medida que a vida foi trazendo os acontecimentos, né, então gratidão por compartilhar, tenho certeza que vocês também refletem muitas das histórias aqui, vivências que das pessoas que estão aqui, muitos que vão assistir também vão se conectar e também vão cair nas mesmas reflexões, nos mesmos sentimentos que vocês nos trouxeram, que nos brindaram aqui através da vivência do que vocês compartilharam também aqui conosco. Muito obrigada mesmo. Foi um Que lindo prazer. projeto também, né? Que lindo projeto também, para estender tudo isso que eles vivenciaram e vivenciam, né? Com todos vocês aí que se identificaram, então procurando, buscando esse apoio, essa ajuda, essa conexão, a chegar nesse mesmo lugar interno que eles chegaram, né? Então, gratidão mesmo. Alguém A mais quer Cris. comentar, falar com eles? Sim, os workshops vão ficar gravados lá no site do Encontro Global. Todos eles, esse aqui e o Isso. próximo também de sexta-feira. Exatamente. A gente deixa nessa parte aqui do site, que foi colocado aqui, é www.encoentroglobalocdn.org, e na parte de workshop. Aí fica lá, quando tem o flyer deles, você pode clicar, vai estar lá o vídeo. Hoje mesmo a gente já disponibiliza, e está no YouTube também, que é o Encontro Global, o CDM. Também está lá no YouTube, estará lá no YouTube também logo mais, tá bom? Ok, a Caterine, já estou seguindo vocês no Instagram, na escola, isso mesmo. A Nath perguntou se sexta-feira O vem a Jorge parte também, 2. Sim, meu amor, parte 2. isso. Parte Mesmo 2, horário, mesmo horário, às 7 horas. Ai, exatamente. gente, que delícia. Obrigada. Então, gratidão, amados Vitoriana, pela participação, pelo compartilhamento. E sexta-feira tem mais, aguardamos vocês, então. Ah, e aproveitando também, né, que o Encontro Global, então, está se aproximando, já é mês que vem, né? Mês que vem, já agora, esses dias que eu estava me dando conta, virou um mês, né? Então já é mês que vem, 28 e 29 de setembro. Então, quem não se inscreveu, quer continuar aqui participando também ali no dia do evento, né? Então, se inscreva, ainda dá tempo. E também nessa parte de workshop também, continuem participando, né? Assim como o Vitoriano estarão na sexta-feira, temos as agendas de terça e sexta, cheio de workshops aí, tanto em português quanto em espanhol também. E aos sábados, através da Imara, nós estamos também com um apoio, uma ajuda aí com relação ao idioma espanhol e português, com essa proposta de ajudar também com o vocabulário, mas e além disso, é escutar com o coração, se abrir, se disponibilizar a um novo idioma e que também vai facilitar a interação lá no dia do evento também, tanto online quanto no presencial. Então, convidamos também vocês todos a participarem aí também nesses workshops que são aos sábados até o final de agosto, tá bom? Gratidão aí a todos. Jorge, quer comentar algo? Ou podem olhar a gravação depois. Ah, verdade, bem lembrado. Também fica essas aulas, né, de sábado ficam gravadas também, disponibilizadas no site e também no YouTube. Tá bom? Vitoriana, querem falar as últimas palavras aqui para se despedir do... Só muito, 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 muito obrigado, gente. Muito gostoso. Eu acho que esse movimento que começou com a Ellen e com o Bill de pedir por um outro jeito, né? É, é muito lindo ficar vendo isso acontecendo na história de cada um de nós, né?
E esse momento da decisão consciente, assim, e é nesse lugar que a gente se encontra, né? Não é aqui no Zoom, apesar de ser muito gostoso, mas tem um lugar que vem antes, que é esse, E, que aí a gente se leva para qualquer lugar, na verdade. e se a gente está falando sobre deixar de olhar um assunto externo para trazer para uma noção de identidade, esse tem que haver um outro jeito. Cada um de nós é o outro jeito. Nossa. Segurem esse milagre, às 20h11, terça-feira, 6 de agosto. Sim. Obrigada por serem os Não, nossos outros jeitos. obrigada a vocês também por serem esse nosso outro jeito. Gratidão imensa. Beijo grande então a todos. Agradecer a todos aqui que participaram ao vivo ou que vão ver gravados depois. Então, até mais, então. Aguardamos vocês na sexta também. Beijo grande. Tchau, tchau.